Boa noite, boa noite. Live número 36, programa Nortear Educação Financeira. Fixando comentários. Conversar direto do Rio de Janeiro com um grande amigo nosso. Aguardando a nossa turma entrar. Fernando, áudio. Nosso convidado já entrou. Dá uma alô aqui para ele. Luiz Antônio Ossendorf Leal. Vou ver se eu falei esse amigo. Enquanto isso, vocês que estão se adentrando, vamos dar uma curtida aí. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bom, Cleiton? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, enquanto o pessoal está iniciando, quero dizer que é uma honra ter você aqui, viu? Para mim também é uma honra e agradeço muito a oportunidade. Não, nós estamos no momento da invasão carioca aqui do. Eu tô sabendo. O que eu tô achando bacana demais, Luiz. Diga-se de passagem. Pois é, a Bia, a Batalha, o Gottlieb, que fala sobre dívidas, excelente profissional, né? Então, bom, Aqui começou com o Fly e depois sim, o claro. Guilherme. Teve o Guilherme da Multiplicando Sonhos, aqui de São Paulo. Ele é de São Paulo, mas é carioca. E depois veio a Débora Lages. A Débora Lages que iniciou essa revolta aí, com a brincadeira que é torcedora do Fluminense, que não sei o quê. Então aí ela começou a invasão carioca. Chegou toda quietinha, né? E aí a gente começou. Hoje a gente, só falando aqui pro pessoal que está entrando, hoje é o programa Nortear Educação Financeira de número 36. Eu tô com um ilustre convidado aqui para falar de prática orçamentária. Falar de educação financeira. A gente põe um tema aqui, mas daqui a pouco a gente percebe isso. E para falar de um convidado ilustre, que é o Luiz Antônio Leal Ossendorf. Já Pois pensou é, eu e você numa dupla sertaneja, é, Schnefer e Chinese e Ossendorf? Oxendorf. Pois é. Na hora que você teve alguma dificuldade para falar o nome, eu falei, ele deve passar pelo mesmo problema. Não, mas fala aí, tô falando certo? O CH tem som de K, então Oxendorf, né? E assim, é bem Ok. estranho. Eu tenho uns parentes distantes que nasceram nos Estados Unidos e é o mesmo problema lá. Aí tem que soletrar, né? Quando eu vou em algum lugar, eu tenho que falar Luiz Antônio, O-C-H-S, tal. Tem que soletrar, então já estou acostumado. É descendentes de? Alemão, Ah, eu também. Então nós vamos se dar bem aqui. mas eu não E falo alemão, não sei você, eu mas eu também não. não. Eu também não. Eu só sei o seguinte, que SCHNE é líquido e SCHU é profissão, tipo Schumacher. É a única coisa que eu sei. Eu tive na Alemanha há uns poucos dias, achei um país fantástico. Conheci alguns alemães lá, assim, conversei. E, ao contrário do que eu pensava, eles são bem tranquilos, bem amáveis, são muito atenciosos. É um povo muito bacana, o povo alemão. Ah, é mesmo. Tem uma cultura bacana, né? Então vamos lá, pessoal. Eu tô aqui com a Clau Mota, eu tô aqui com a Daniela. Quero já agradecer a presença de vocês. Ô, Luiz, a gente produz esse programa juntos, tá? Se você quiser parar, falar de algum amigo que você chega aí, a gente está iniciando agora. Enquanto isso, eu vou falar um pouco da sua apresentação aqui, que achei fantástica. O Luiz Antônio Ossendorf Leal, professor universitário na UFRJ, Isso. conselheiro do CRJ, não é isso? CRC-RJ, Conselho Regional de Contabilidade. CRC, perfeito, é isso mesmo, eu acabei me equivocando aqui. Consultor na Escola de Educação Previdenciária, que é a Escola de Educação Que o Financeira, Batalha que falou, exatamente. a gente vai falar muito sobre isso. Um pesquisador da temática literácia financeira, mestrado em ciências contábeis, doutorado em psicologia, atuando principalmente, você atua na área de ensino atualmente, Sim, pesquisa e extensão em finanças pessoais, é isso mesmo? isso mesmo. E me fala um pouco mais se eu me equivoquei aqui no seu currículo, está tudo certo?
Não, não, tá tudo certinho. Eu sou professor universitário, já estou quase me aposentando, Cleiton, porque já estou, assim, já trabalho na universidade há bastante tempo, quase 30 anos, digamos assim, e é uma vida, assim, muito bonita. Eu diria que eu tenho até uma certa timidez e por isso eu nunca pensei em ser professor universitário, por exemplo, mas como eu passei pelas Forças Armadas, eu servi o Exército, servi também o Bombeiro, lá do estado de Goiás, eu me acostumei um pouco com essa questão de falar em público. E aí, num período em que eu terminei a faculdade, eu tinha acabado de regressar do Bombeiro, então eu estava assim muito sabia lidar bem com falar falar com a tropa, falar com pessoas, né, dar instrução, por exemplo. Então, ser professor é uma das coisas que eu pude fazer. Aí fiz concurso para a UFRJ, passei e estou lá desde então. Mas é uma atividade de que eu gosto muito, ser professor universitário, principalmente numa universidade federal, principalmente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que completou agora, Dia da Pátria, no dia 7 de setembro, 100 anos de idade. A universidade Eu vi a fica. reportagem, achei fantástico. Pois é, Fantástico. tem muita história, é uma universidade muito ligada à pesquisa, é uma universidade muito ligada às pessoas aqui do Rio de Janeiro, fica no imaginário. Eu, quando era criança, eu queria ser aluno da UFRJ, consegui ser aluno e hoje eu sou professor lá. Oh, Então, é um lugar por onde passam muitas pessoas importantes no Rio de Janeiro e eu tenho muito orgulho disso. legal. Pessoal, estou aqui com. Eu vou te chamar de Luiz, cara. Eu não vou ser formal, não vou te chamar de professor, porque eu acho que Luiz Antônio. Ou posso te chamar de Luiz? Como você prefere? Ossendorf, você sabe que a minha língua vai. Ou você me chamar de Schnepper, a gente vai chegar num momento que vai estar muito cansado. Então vamos nessa. Então, Vou te chamar de Luiz. Luiz está ótimo. Ô Luiz, deixa eu te falar, uma honra ter você aqui. Eu já coloquei aqui que a gente vai falar sobre prática orçamentária. É uma honra ter o currículo aqui. A gente tem alguns praxes aqui no programa. Você tem uma história fabulosa. Você falando da sua história aí na faculdade, eu achei isso fantástico. E é legal a gente ser grato onde a gente tem uma história. Parabéns. Mas Muito eu queria grato. saber o seguinte, para ter uma história bonita, um dia começou, né? Um dia começou. Eu pergunto para todo mundo que vem nesse programa, já são 36 programas, a gente faz uma contribuição. Qual que é a ideia desse programa? A gente trazer profissionais diferentes, com formações diferentes, de estados, locais diferentes, e a gente trazer algum assunto da educação financeira, um ponto ou mais, e misturar num caldeirão. Já são 36 temperos. Já estou te adiantando também que no final do ano a gente vai fazer uma festa com todos os convidados. Eu não sei como vai ser essa festa no Zoom, mas ela vai rolar e você já está convidado. Muito E a grato. gente, e a gente quer também te falar que a pergunta batismo que a gente faz com todo mundo, como que se inicia a educação financeira ou finanças na tua vida? Uma outra pergunta, você é carioca ou você é de Goiás? Eu sou carioca, como a gente chama aqui, da Gema, né? Nasci na cidade mesmo do Rio de Janeiro, porque ao contrário do que muita gente pensa, nascer no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense, né? Então, eu seria fluminense por nascer no estado, porém sou carioca por ter nascido no município mesmo do Rio de Janeiro. Ok. E eu fui para Goiás só porque eu era do Exército, a gente chama oficial temporário. E o bombeiro de Goiás separou da Polícia Militar e precisou de oficiais do Exército para compor os quadros. Aí eu fiz o concurso, passei, fiquei lá 2 anos só. Eu não quis seguir a carreira e retornei para o Rio de Janeiro. Mas eu sou carioca, mas amo o estado de Goiás. Foi um estado que me acolheu. A cidade de Goiânia, então, é uma cidade maravilhosa, muito bonita. Recomendo visitar. Eu conheço o Rio Verde e já Rio Verde. tive já tenho uma recomendação para em Goiânia de uma outra participante que é a Luciana, que é uma mineira que é lá de Goiânia. Mas bora lá. E como se iniciou aí a educação financeira na vida do meu amigo Luiz? Então, bom, eu leciono para o curso de Ciências Contábeis na UFRJ e, portanto, eu sou formado em Ciências Contábeis, eu sou contador. Lá na década de 1990, quando eu era acadêmico, eu via muita similaridade entre o estudo das finanças da pessoa jurídica e o estudo das finanças da pessoa física. Isso me chamava a atenção. Então, por exemplo, quando eu fazia alguns exercícios de prática de contabilidade, eu fazia os exercícios com base na minha movimentação financeira. Então, eu pegava o meu caixa, o meu patrimônio e fazia de exercícios para que eu pudesse entender melhor a mecânica contábil. Então, isso estava na minha ideia quando acadêmico.
Lá naquela época, eu li uma revista, não sei se você conhece, eu acho que ela ainda existe, chamada Revista Exame. Ela é uma revista Sim, sobre negócios. Na revista Exame, tinha uma coluna chamada Finanças Pessoais. Tanto que essa ideia não entrou na minha cabeça como educação financeira. O que esse assunto entrou na minha cabeça como finanças pessoais. Então, perfeito. desde aquela época, eu chamo tudo isso de finanças pessoais. Então, década de 90, né? Por causa dessa revista. E aí lá tinha um autor chamado Louis Frankenberg. Louis, que é uma pronúncia francesa de Luiz, como é escrito, né? Louis Frankenberg. Você pediu para eu ver alguns livros, né? Vou até sugerir depois esse livro aqui, que é dele. E Oh, ele, para legal. mim, ele é fantástico. Ele já está um senhor, já deve ter perto de 80 anos. Na época ele devia ter uns 60 ou pouco menos, talvez. E ele falava muito bem. Depois eu fui ver que ele era contador de formação. E aí, puxando para minha formação, ele realmente fala muito bem porque ele sabe falar sobre patrimônio. E essa é toda a formação dos contadores. Nós entendemos a dinâmica e a estática patrimonial. Daí, passar isso para a pessoa física é muito fácil. Então, é muito fácil para um estudante de ciências contábeis saber educação financeira. Muito, muito, muito fácil, né? E muito proveitoso. Você deve saber melhor do que eu os impactos da educação financeira na nossa vida, né? Então, começou aí, eu acadêmico e lendo a revista Exame. Eu fiz ali um roteirinho para seguir também. Bora! Ó, deixa eu te falar, você falou de Ah, contador, tem um contador aí que já se pronunciou, mas eu acho que já tem outros aí. O meu amigo Dorival Caldeira, ele falou que você é excelente life e deu parabéns por trazer um profissional de contabilidade. eu Que, que... faço questão de dizer porque a ciência contábil ela realmente está muito íntima à educação financeira. Inclusive, algumas pessoas com quem eu converso dizem que a ciência contábil é em si educação financeira, educação sobre finanças, patrimônio, etc. Sim, Então, o contador, na sua formação, ele vê muito os fluxos de recursos, né? O fluxo financeiro, o fluxo econômico, e como é que o patrimônio da entidade ou da pessoa jurídica ele se movimenta ao longo do tempo. Então, é só você fazer a tradução para estudar o patrimônio da pessoa física. Então, eu comecei nessa época, digamos, desde 1990, mais ou menos, eu venho estudando isso. E aí, como professor, Cleiton, já deve ter bem uns 10 anos, eu criei na universidade uma disciplina chamada Finanças Pessoais. Inclusive, convidei alguns alunos, é provável que alguns deles estejam aqui ou vão chegar a qualquer hora. Eu leciono, eu criei essa disciplina chamada Finanças Pessoais. E por muito tempo, eu fiquei sabendo que ela era uma das únicas disciplinas, eu sabia que tinha no Sul, em Santa Catarina, e na UNB. Foi durante muito tempo, assim, pouquíssimas universidades que tinham uma disciplina específica para finanças pessoais. E tanto que é o nome da minha disciplina, não é educação financeira, é finanças pessoais. Então, ter criado essa disciplina veio trazendo muita oportunidade de trocar experiência com os alunos, fazer pesquisa, fazer leitura, etc. Então, eu criei a disciplina e aí foi aumentando o meu trabalho. Tenho também um trabalho voluntário no Conselho Regional de Contabilidade. Então, o CRC, com os seus conselheiros, ele oferece um trabalho voluntário chamado PVCC, Programa de Voluntariado da Classe Contábil. Dentro desse certo. programa de voluntariado, tem uma atuação em educação financeira. Então, eu faço parte desse voluntariado e é por causa dele que eu tive contato com o Batalha, que falou aqui na semana passada, se não me engano, ou na retrasada, sobre a Escola de Educação Financeira. Então, eu fui fazer lá o meu trabalho voluntário. Lá eu fiz palestras e atuei como doutor Finanças. Se não me engano, ele conversou um pouco sobre o doutor Finanças. E toda essa experiência que eu trago, ela é basicamente centrada em doutor Finanças, que eu já pratico aí há 4 anos. O Doutor Finanças era como te chamavam, porque aqui o pessoal, a nossa querida Bia te falava o Doutor Finanças, ela ficou super contente, era É, isso mesmo? Ou era um isso. projeto? Não, então, as pessoas, a galera que orbita em torno do Batalha, vamos dizer assim, me chama de doutor Finanças porque foi eu que fiquei há mais tempo, e inclusive estou lá até agora, exercendo essa função. Mas eu acho que umas 5 ou 6 pessoas exerceram o doutor Finanças. Mas eu fiquei mais tempo e eu fazia muitas palestras como doutor Finanças. Eu era chamado pela escola para fazer apresentações. Então aí o pessoal mais ou menos grudou um pouco esse termo para mim. E eu acho isso maravilhoso, eu acho bacana
ser o responsável. Para você ter uma ideia, Cleiton, de 2016 para cá já foram 206 atendimentos, 206. Bom, Esses 206 atendimentos estão, acho que o Batalha também falou, estão escritos em prontuários individuais, de onde eu tiro muita prática, de onde eu tiro, digamos assim, a clínica para poder falar nas aulas. Então, alguns alunos meus já me pediram para serem atendidos por mim. Então, é algo que eu coloco muito em contato, teoria e prática, né? Então, eu pratico lá o voluntariado e trato disso da universidade. Então, o trabalho voluntário, ele é um dos passos nessa minha história. E, por último, já tem um ano e pouco, um ano e meio, eu defendi um doutorado na psicologia, como você falou, sou doutor em psicologia, cujo título da tese foi Literacia Financeira, que estudei como é que, digamos assim, o ser humano tem essa ideia da literacia financeira associada a comportamento. E depois a gente ainda vai conversar um pouco, literacia financeira, que eu lembro até que você falou literácia, as pessoas confundem a pronúncia dessa palavra, não é uma palavra obrigado. conhecida. Não é uma palavra Literacia. conhecida. Literacia, isso. Tá, obrigado. E é uma E maneira, digamos, desculpa. nada que... Não, 99% das pessoas falam literacia. Tem, assim, a gente tem uma tendência a chamar as palavras que terminam em IA como se fosse paroxítona. Então, é normal da língua. Eu fiz um estudo, o Cleiton. Então, por exemplo, eu já não lembro muito dos resultados, mas assim, tinha muita estatística que provava algumas associações entre determinadas coisas, como nível de escolaridade, sexo, lugar onde mora, tipo de profissão, ter ou não estudado finanças na faculdade, com a associação para determinadas questões da psicologia. Então, e eu fiz uma medida sobre o bem-estar financeiro, não, bem-estar subjetivo, a maneira como as pessoas se sentem na sua vida relacionadas à educação financeira. Na verdade, eu não encontrei muita correlação, foi esse o resultado, mas a minha ideia é que eu ia encontrar que pessoas felizes têm boa literacia financeira, mas ficou meio truncado, os dados não foram suficientemente conclusivos para eu determinar que a literacia financeira era impactante no bem-estar subjetivo. Mas essa foi a minha porta de entrada no mundo da pesquisa. Defender um doutorado é uma honra, é uma coisa assim, muito bacana. Legal. Principalmente tendo sido feita na universidade onde eu trabalho, que eu amo muito, conforme a gente já falou. Esse é o meu histórico. Ele está todo dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Legal. Pra gente pegar um gancho aqui, a gente começar a nossa conversa, que o papo é gostoso e passa rápido. Esse negócio de live, o tempo é live. Enquanto eu tô falando aqui com o meu amigo Luiz, vou pedir para vocês darem aquelas likezinhas, mas tira uma dúvida para mim. No Doutor Finanças, hoje, ou a gente batendo um papo desde ontem, que a gente acaba batendo para produzir a live, você falou que você trabalhava 4 aspectos, era isso? Isso. 4 assuntos. Eu quero que você fale desses 4 assuntos para a gente entrar na prática orçamentária. Pode ser? Pode ser. Estou vendo a Maria Lima, que é uma aluna nossa, carimbando aí Minerva e um coração. Todos os alunos da universidade amam a deusa Minerva, a deusa da nossa universidade. Bom, eu chamo de 4 fases. Eu chamo de 4 fases, o Cleiton. Eu enquadro o atendimento em 4 fases porque eu quis colocar poucos passos para tratar de uma pessoa. Tá? Então, eu não gosto muito de teorizar, de falar coisas complexas, falar coisas difíceis. Eu acho que o atendido tem que chegar lá e já ter um rumo para seguir. Esses 4 passos... fala como médico, assim, é? E já fala como... Eu diria mais como psicólogo, porque a gente ouve muitas coisas, pessoas choram, pessoas reclamam de coisas em casa. Assim, não é muito comum, mas algumas indicações de muita tristeza. Então, você tem que estar preocupado com isso, porque tem muitos casos de suicídio que são correlacionados com educação, com comportamento financeiro. Então, um trabalho desse, onde a gente ouve pessoas, tem que estar uma audição muito aguçada. Por exemplo, quando a pessoa começa a ficar muito triste, muito desapontada, eu já mudo logo o assunto para a pessoa não ficar ali naquela questão. Mas é bem um trabalho de psicólogo mesmo. Bom, vamos lá. As 4 fases sendo bem rápido. Primeiro, tratar do endividamento, qualificar e quantificar. Tá? E a meta do plano, do método, é endividamento zero. Aí você fala assim, como assim endividamento zero? Bom, essa é a meta, e já que a gente vai falar de estatística também, eu tenho alguns números na minha cabeça. Endividamento médio, Cleiton, das pessoas que eu atendo, R$ 134 mil.
Endividamento Caramba. médio. E Endividamento médio, vamos repetir. endividamento médio, com uma renda de 5 mil, as pessoas estão devendo, em média, 134 mil. Isso aí, se eu tirar o zero da amostra. Se eu colocar o zero na amostra, cai para 103 ou 104 mil, mais ou menos. De qualquer forma, acima de 100 mil com uma renda de 5. Porém, isso não é tão grave. Essas mesmas pessoas têm, em média, bens e direitos na casa dos 400 e poucos mil reais. Então, em média, as pessoas que eu atendo têm um patrimônio líquido, quer dizer, bens e direitos menos obrigações, na casa aí dos 310 mil reais, mais ou menos, tá? Mas é uma dívida muito grande, de qualquer forma. Então, esse é o primeiro ponto. Quantificar, qualificar as dívidas para eu poder atirar nas dívidas que têm juro mais caro primeiro e tender para o endividamento zero. Segundo ponto, nosso item aqui, processo orçamentário. A maioria das pessoas não faz orçamento, então eu ensino a pessoa a fazer orçamento. Terceiro ponto, quando dívida está estabilizada e a pessoa sabe fazer o orçamento, eu conduzo ela, caso ela queira, fazer poupança e investimentos, ou seja, formar um fundo de emergência e poupar para aposentadoria. E Muito bom. a quarta parte é a mais bacana, é planejar para gastar o dinheiro que você vai juntar antes de você morrer, Cleiton, porque eu acho que ninguém merece morrer com 100, 200, 300 mil na conta. Não sei o que você acha disso. Olha, eu achei interessante, eu quero que você aborde esse programa aqui, tem essa mistureba de opiniões, eu quero saber a sua, por quê? Mas eu já gostei, já começo a dar risada. Essa semana, inclusive, foi pauta das minhas aulas, porque os alunos da universidade estão tendo aula pela internet, e essa semana eu falei um pouco de investimentos, né? E aí eu fiz duas projeções, uma considerando deixar heranças e outra não. Na minha opinião, Cleiton, minha opinião pessoal, pelo que eu sei de vida até agora, a gente não deve deixar herança. Sabe, herança é uma coisa que nos custa muito. E normalmente o filho não dá muito valor para isso. Só que eu estou falando, Cleiton, de pessoas que, como a gente, são pessoas, digamos assim, dentro de uma certa normalidade, que vivem de salário, que ganham 8, 10, 15, 20 mil reais por mês. São pessoas com uma vida normal, digamos assim. Agora, às vezes você pega uma pessoa que ganha numa loteria e, de repente, tem um porradão assim de 80 milhões na conta. Eu não consigo gastar 80 milhões. Você consegue? Não. Eu acho que eu não consigo gastar. É muito dinheiro. É Então, muito. pois é. Assim, 80 milhões você precisa deixar a herança, é óbvio. Então, para as pessoas normais, assalariadas, que são o foco do Doutor Finanças, é muito provável que você possa programar com alguma facilidade, juntar dinheiro e gastar até uma idade que eu suponho ser de 85 anos. O plano que eu faço é para os 85 anos. Acima disso, a pessoa já não consegue andar direito, já começa a ter problema de cabeça, não aproveita a vida, digamos assim. Então, nessa faixa de idade, ele vai viver com a grana da aposentadoria, digamos assim. Então, o ideal é ele juntar dinheiro com investimento e gastar até os 85 anos. Essas são as 4 fases: dívida, orçamento, investimento e gastar tudo. Eu já vi que já teve polêmica, mas depois eu entro aqui com a galera. E aí, vamos lá, processo orçamentário. Você falou assim que as pessoas não fazem, não é isso? Não tem o hábito. A maioria não faz. Tem números sobre isso, Luiz? Tenho. São mais números assim, não muito. Que essa estatística eu faço de vez em quando, e eu tenho assim, uma maior concentração por estado civil ou por idade, tá? Não é uma coisa assim muito precisa. Mas, por exemplo, eu estou olhando aqui, olha. Que fazem orçamento. Normalmente, Cleiton, quem faz orçamento, pessoas que eu atendo, estão entre 20 e 30 anos de idade. E aí, tem alguma coisa que a gente vai já tirar disso daí. Se eu atendo uma pessoa que chega para mim com 48 anos, a propósito, a idade média das pessoas que eu atendo é de 43 anos de idade, se alguém chega para mim com 48, 50, 52 anos, em princípio, eu sei que essa pessoa não faz orçamento ou vai ter muita dificuldade para fazer. Ok? Então, o trabalho vai ser muito maior, o acompanhamento tem que ser muito maior. Um trabalho como o Doutor Finanças, ele exige muito de você estar perto da pessoa, porque é muito fácil a pessoa se desconectar da educação financeira, digamos assim. As pessoas desistem de seguir. Então, esse tipo de tutoria, na minha opinião, é muito importante. Tá? Então, normalmente, fazem orçamento pessoas mais jovens, tá? Acima de 30 anos começa a cair o número de pessoas. Estado civil, o que você acha? Quem faz mais orçamento?
Pode chutar aí. O casado? Viúvos. Poxa vida. Não Mas sabia disso. logo depois são os casados, né? É porque eu faço um questionário justamente para gerar essas estatísticas. O Estado Civil que mais faz orçamento dentro da minha amostra, tá? Então isso é muito... Inclusive, como eu estou na vida acadêmica, isso tem que ficar bem claro. Na amostra específica que eu lido, com que eu lido... Doutor Finanças, mês de Rio de Janeiro. Isso aí. Então, eles marcaram lá, sou viúvo. Então, tem uma concentração maior quando eu separo, quando eu isolo a variável Estado Civil. Homens ou mulheres, o que você acha? Nós temos algumas mulheres aí assistindo. Olha, eu acho que são as mulheres. As mulheres fazem mais orçamento. É o que diz a minha estatística, né? Não é muita coisa, não, Cleiton. É um pouco mais concentrado para as mulheres. E, assim, eu dividi o grupo, é o último dado aqui que eu tenho, entre dois grandes grupos. Quem tem dívida zero e quem tem alguma dívida, ok? Então, o grupo que tem dívida zero tem 42% da amostra que faz orçamento. Então, existe uma boa correlação entre fazer orçamento e não ter dívidas, tá? De acordo com os meus dados. Então, isso já indica aí a importância do nosso tema. A prática orçamentária é muito importante para as finanças pessoais. As pessoas não sabem fazer o orçamento. E aí, de novo, ligando lá para o curso de Ciências Contábeis. O fato de você ser contador facilita muito no trabalho da aprendizagem sobre como você lida com as variáveis para fazer um orçamento que funcione. Tá? Essa é a minha ideia. Não, é sensacional. Deixa eu ver aqui, só uma coisa aqui rapidinho. Ó. Faz orçamento. Mais novo faz e mais velho não faz. Quem faz orçamento geralmente é quem não tem filho. É um outro dado. Dívida média de quem faz orçamento, 70 mil. Dívida média de quem não faz, 115. Então, dívida maior para quem não faz. E uma coisa que eu estranhei um pouco. Relação de bens e direitos para quem faz orçamento, 300 mil. Então, quem faz orçamento tem 300 mil de bens e direitos. Casa, dinheiro e tal. Quem não faz orçamento, 440 mil. Então, não fazer orçamento, você acumula mais bens e direitos. Não me pergunta por quê. É isso que está dizendo os dados aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Esses dados, essa gravação aqui, a gente vai poder depois disponibilizar no YouTube. Eu estou autorizado a fazer isso? Autorizadíssimo. Porque é um meio da gente... são dados estatísticos muito valiosos dentro daquilo que você falou da pesquisa, né? Que é bom a gente salientar. Contas, como eu vi aí algumas coisas que você falou com a Bia, com o próprio Batalha, você está norteando todo mundo, daí o nome, né? Nortear a educação financeira. Olha, então, é minha modesta ideia. Pois é, vamos usar os números. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo seu trabalho. Meus parabéns. Eu espero que esse trabalho tem feito a gente conhecer muita gente bacana. A gente tem aqui mesmo agora, só para te falar, a gente está agora com a Adriana Braga, educadora financeira de primeira linha. Vou falar aqui alguns, professor Wellington. A Maria Lima, do Rio de Janeiro, é sua aluna, foi isso que você falou? É uma queridíssima ex-aluna, ela já é profissional, ela teve, lá na Escola de Educação Financeira, com o Batalha à frente, ela teve um trabalho um desses sábados que ele falou lá, que ficava o dia inteiro, ela participou de um projeto, estudando lá a educação financeira, se não me engano, aplicada a uma comunidade chamada Manguinhos, se não me engano. Então, uma queridíssima amiga, Maria Lima. Tá, já convido ela a seguir a Nortear e seguir você também, mas ela já deve te seguir, mas segue a Nortear. Mas eu tenho aqui alguns amigos, ó, o Sérgio Milhos, o Márcio Freitas, ele é de uma empresa parceira nossa, e eu me chamo Cleiton Freitas, né? Schnepper. E aí a gente até brinca que eu ganhei um primo lá no Rio de Janeiro, que é o Márcio Freitas. Aí tem o Fernando da Compreender, tem o Dorival Caldeira, que já é teu fã por você ser contador. Então, Opa. Assim, olha só, a turma do bem que a gente tem aqui. Tem o Grinaldo Lima, que também é um ativista de educação financeira. E assim, isso que é legal, a gente poder estar falando de educação financeira a toda hora e a todo momento. Já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria te falar o seguinte: por que você pensa, existe uma resistência de fazer o orçamento? Sim. Eu ainda não investiguei, Cleiton, exatamente os porquês. Eu só suponho que eu entenda o porquê. É um processo complexo,
é um processo complexo e ele realmente depende de você ter conhecimentos em finanças, tá? Porque, por exemplo, a prática do orçamento, ela não é aquele caderninho que a maioria das pessoas tem, né? Que alguns levam para o doutor Finanças para ser examinado. Então, as pessoas abrem aquele caderninho, ali tem um monte de conta, um monte de anotação de quantas pessoas gastaram. Mas repara, aquilo é só o registro. Aquilo é só o arquivo onde as pessoas colocam a conta. Você precisa saber utilizar aquela informação. Isso é o trabalho do contador. Por isso o elogio aí do colega sobre a contabilidade. Porque a contabilidade é a linguagem dos negócios, é a linguagem das finanças. Você precisa entender como é que o cifrão anda na sua vida, como é que ele entra e sai do seu patrimônio e para onde você vai direcionar ele. Por isso é o nome contabilidade. Existem contas onde a gente registra as variações dentro de cada item no patrimônio. Então você é como se fosse um maestro que regula o funcionamento dessas contas, o funcionamento desse fluxo de recursos financeiros e econômicos. Então, se você souber gerenciar isso, você vai poder praticar bem o orçamento. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento de finanças. E aí, basicamente, um orçamento ele precisa de duas coisas mínimas para fazer. Primeiro, fazer registros, anotar, ter o caderninho, ok? E a segunda, transformar essas anotações em evidências, ou seja, num fluxo de caixa. Cara, perto de 100% das pessoas não faz essa conversão, só faz anotação, entendeu? Então, gastei isso, gastei isso, gastei isso. Isso em si não te dá poder de tomar decisão. Você vai começar a tomar decisão quando você começar a entender, por exemplo, que parte do seu dinheiro está indo para aluguel, parte do seu dinheiro está indo para poupança, parte do seu dinheiro está indo para investimentos. E que parte é essa? Então você precisa entender o total. E a maioria das pessoas não faz essa conversão, não anota corretamente e não transforma aquilo num fluxo de caixa. Para mim, essa é a dificuldade. O Dorival, que é contador como você, que eu já falei, ele pergunta se você utiliza dentro do teu roteiro a estratégia de planejar, organizar, desenvolver e acompanhar. É isso mesmo? É precisamente isso, por isso que é interessante um profissional da contabilidade, só que eu classifico esses 4 pontos que ele falou como 3 muito parecidos, que é planejar, executar e controlar. Então, você faz planejamento, você joga números para frente, né? O nome disso é planejamento. Você executa, que é efetivamente o que as pessoas fazem, fazendo as anotações. E no final do mês, ou quando tem o início do outro mês, você faz o controle. Você olha para trás e vê se o que você planejou para as categorias é aquilo que aconteceu dentro das categorias. E aí, um orçamento não é necessário você acertar. Na verdade, ninguém acerta os números, mas com base nas diferenças, você começa a fazer a sua gestão. Se um dia você gastou mais em energia elétrica, você precisa gastar menos em combustível. E assim por diante. Aí isso dá-se o nome de controle. Isso, então, pouquíssimas pessoas fazem. Pouquíssimas. Das 206 que eu atendi, vou falar para você, no máximo, 3 pessoas chegaram próximo disso e hoje tem uma pessoa que está quase fazendo o ciclo todo pela primeira vez que eu observei. 206 pessoas atendidas. Vai dar alta para alguém lá, doutor Finanças? Engraçado que eu pensei nisso há pouco tempo. Quando é que dá alta desse tipo de coisa? Na verdade, é a pessoa que se dá alta, digamos assim, porque eu promovo muito a autossuficiência. A pessoa ela precisa não depender do doutor Finanças. Ela precisa aprender a fazer coisas. Um monte de coisas pode acontecer, Cleiton. Eu posso ficar doente, eu posso perder a consciência, eu posso morrer, eu posso me mudar para outro país. Então, a pessoa fica muito dependente dessa ajuda. O doutor Finanças é importante, como eu disse, a tutoria é muito importante, porém, a autonomia ela é sempre incentivada por mim. Alguns têm mais dificuldade, eu percebo isso. Outros têm mais facilidade, como essa pessoa de quem eu falei agora. Então, essa pluralidade toda é muito importante, é muito bacana observar isso tudo. Como é que cada pessoa tem facilidade ou dificuldade em determinados itens. Impressionante. Legal. Então é uma turma muito bacana. Muita gente contente com a tua presença como contador aqui. Quando você falou sobre gastar o dinheiro, a sua opinião de não deixar uma herança, né? Foi isso sua opinião, que é polêmica e esse debate Muita. válido, né? Mas daí a Adriana se posicionou de uma forma que eu achei interessante. Devemos deixar um legado para eles, prepará-los. Isso, Sim. você concorda com isso? Bom,
como professor universitário, eu leciono ética profissional também. Em aulas de ética, a melhor coisa que tem é você arrumar uma ideia que seja divergente, né? Que vai causar confusão, que vai causar discussão. Então, quando eu faço apresentações, Cleiton, esse é um dos pontos, quando eu faço palestras, que causam muito problema, né? Eu falo que eu tenho uma filha, tenho um recém-nascido agora com 3 meses, e falo, não quero deixar herança. Tá? E aí as pessoas arregalam o olho assim, mas como? Você não ama sua filha? Eu falo, lógico que eu amo minha filha, lógico que eu amo meu filho que acabou de nascer. Mas eu quero que eles sejam autônomos. E eu preciso dar para eles saúde e educação, sabe? Isso é o que eu acho, e dentro daquilo que eu te falei. Hoje, eu estou dentro daquela faixa de renda que eu te falei. Vamos supor que a minha renda seja multiplicada por 5. Vamos supor que hoje eu ganhe 80 mil reais todo mês. É uma renda muito alta para mim. É claro que eu vou ter que deixar herança, porque eu não consigo gastar 80 mil dentro do mês. Né? Então, dentro de uma normalidade, eu penso que é um esforço muito grande você deixar um apartamento para cada filho, entendeu? Que é muita gente que fala isso. Eu tenho 2 filhos, vou deixar uma casa para cada um. Essas pessoas, Cleiton, vão perder esses imóveis nas separações. É bem provável. Outra coisa, você vai dar um imóvel para um filho e o seu filho, de repente, vai querer viajar para o exterior. O que ele vai fazer com esse imóvel? Ele vai ter que vender por um valor ruim. E, hoje em dia, a maioria dos jovens, você pode fazer essa pesquisa, ninguém está pensando em ter imóveis. As pessoas estão pensando em mobilidade. Amanhã, depois, arrumo um emprego lá no Amazonas, que está melhor para mim. Depois eu volto para o Rio, depois eu vou para São Paulo, depois eu vou para Minas, depois eu vou para outro país. As pessoas não podem ter raiz. Uma das pessoas que eu atendo, essa pessoa é da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Eu tinha falado isso para ela estava pensando em comprar um imóvel. Ela, no atendimento seguinte, ela falou, Luiz, você tem uma boca muito, muito azeitada, sei lá como é que ela falou. Cara, acabei de receber uma proposta para ir para Brasília. Você imagina se eu tivesse comprado o imóvel? Aí aquilo que você falou, a gente não pode ter raízes. Né? Agora, tem pessoas, Cleiton, que são muito arraigadas nisso. Falam assim, eu quero minha casa e pronto. Não vou ficar discutindo com isso, porque é a pessoa que diz o que ela quer que eu ajude, entendeu? Mas a questão da herança, eu acho que a gente não deve deixar herança. Assim, isso é uma questão minha. Mas quando a pessoa quer, eu coloco esse valor nos cálculos, e aí a pessoa só se descapitaliza até aquele valor, entendeu? Então, se ela quer deixar 1 milhão de herança, eu faço os cálculos de modo que no final da vida dela, aos 85, no fundo tem 1 milhão de reais, digamos assim. Então, é bem simples lidar com isso. Olha só, Márcio Freitas, o meu primo adotivo do Rio de Janeiro, ele falando em cálculos aí, qual a reserva ideal a ser constituída para uma pessoa na faixa de 45 anos? O que ela deve reservar anualmente para viver bem a partir dos 65 anos? Quando você falou reserva, eu pensei em reserva de emergência, então não é essa. Bom, vamos lá. Isso vai depender muito do que essa pessoa tem de estilo de vida projetado para essa época. Né? Então, e é meio difícil você fazer projeções de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos lá na frente. Eu tenho alunos que hoje, em média, têm 28 anos, essa turma que eu estou lecionando. Né? E aí eu fiz umas projeções para eles para 70 anos de idade. Imagina, eu não sei o que vai acontecer até lá. Então é muito difícil, Cleiton, fazer esse tipo de previsão. A minha sugestão é que a pessoa tente imaginar um tipo de estilo de vida, traduza isso num valor, por exemplo, 8 mil reais. Tá? E aí faz as contas como se esses 8 mil reais estivessem lá na frente com um padrão de vida que você quer. Não vai ser isso, porque vai ter inflação. Mas aí, ano a ano, você vai corrigindo os números com base na inflação. Então, a gente faz essas contas de trás para frente. Quanto eu vou gastar por mês lá na frente? Chamo isso a um valor presente até os 70 anos, que é o cálculo que eu faço, que é a data da aposentadoria prevista para essas pessoas. E dos 70 anos até a idade que ele está agora. Se é 45, então ele vai ter 25 anos para fazer essa capitalização. Então, calculadora, vê se ele quer renda fixa, renda variável. Quando a pessoa fala que quer renda fixa, eu lamento muito. Eu agora aprendi a renda variável, não quero saber mais de renda fixa. Né? Então, mas é a pessoa que diz o que ela quer. E aí eu coloco no HP e digo, ó, você precisa poupar tanto por mês. Está dentro do seu orçamento? Tá. Então, manda bala e faz. Entendeu? Então, a conta é feita de trás para frente. Tem uma mensagem aqui da Maria Lima. Pessoal, eu tento ler de todo mundo, é difícil aqui, que é bem curtinho, mas a gente tenta falar de todo mundo. Quando você falou sobre controle e tal,
Orçamento dessa forma as pessoas entendem para onde vai ser o dinheiro quando faz um Sim. orçamento. Sim. A grande questão do orçamento é essa mesmo, né? Entender. É o Bom, entendimento do que dá movimentação. é, Só tec- registrar não vai ter eficiência, é isso mesmo? tecnicamente, na minha percepção, entender para onde vai o dinheiro, e isso é uma questão extremamente contábil, se chama classificar os gastos, ou seja, colocar gastos em categorias. E aí isso não se dá o nome de controle, pelo menos tecnicamente. Então, Perfeito. só diferenciando. Por exemplo, para eu saber para onde está indo o meu dinheiro, eu preciso de categorias que acompanhem isso. Então, estou gastando em alimentação, em remédios, em poupança, em bichos dentro de casa, aluguel, gasolina, etc. Isso é categoria. Isso aí eu vejo para onde está indo. Controlar é o seguinte, eu esperava ganhar 8 mil esse mês, mas ganhei 8.200, R$ 200 acima. Que é controle, Cleiton? É eu entender, perceber que eu ganhei 200 a mais e o que eu vou fazer com essa informação. Ok? Então, eu vou ter R$ 200 a mais. O que vai acontecer? Eu posso pagar uma conta antecipadamente. Já que eu vou gastar Quando você mais... fala o que fazer, qual a decisão? Isso, exatamente. O controle ele te municia com informação para você tomar decisões, com certeza. E ajuda nessas decisões também. Sim, completamente. Senão você vai estar cego assim, ó. Outro dia, eu falo isso também, que às vezes as pessoas estão num voo alternativo, onde o comandante fala assim, olha, de olhos vendados estarei, o comandante da aeronave, e eu não uso nenhum dos controles que ali estão. Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de prática orçamentária, é dessa forma. E aí eu vou entrar num outro assunto que me veio uma dica aqui. Tem uma pergunta aqui, como separar o orçamento do autônomo do negócio familiar? Daí eu pensando nesse exemplo do comandante com os olhos vendados, eu penso que quando a pessoa se propõe a ser um empresário ou um empreendedor, vamos colocar dessa forma, e ela não faz o controle, ela se torna aquele comandante que ela talvez condenou, que estava de olhos. É isso mesmo? Estou equivocado? Não, eu acho que você está correto. Nós temos na contabilidade um princípio chamado princípio da entidade, que prevê que a gente tem que separar os patrimônios, pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Então, a maneira de trabalhar do contador que cuida das finanças das outras pessoas, um dos cuidados dele é manter isso separado. Basicamente, você ter uma conta corrente para o negócio, uma conta corrente para você, tá? E você não misturar os valores. Então, quando você começa a ter confusão, você começa a ter toda uma variedade de problemas que decorrem disso. Tá? Então, também poderia se dizer essa palavra controle aplicada a isso, como você sugeriu, e principalmente essa comparação que você fez com o painel da aviação é muito boa, mas, diga-se de passagem, eu também estudei ciências aeronáuticas e aviação é uma coisa de que eu gosto muito. Então, esse painel que tem para o avião, que dá informações como altitude, velocidade, orientação em relação ao norte, que é a proa que o avião segue, tudo isso você pode fazer uma tradução para os negócios, né? Para as suas finanças. Então, um voo com comandante de olhos vendados seria realmente não ligar para esses controles todos e deixar tudo aí acontecendo, e aí você descobre um tempão depois que você faliu há 3 meses atrás, né? Então, a gente precisa, Legal. sim, dessa orientação. Eu vou fazer várias perguntas, mas tem aqui. A Adriana perguntou aqui na discussão do grupo, pessoal, eu tento pôr todo mundo no bate-papo. Se você recomenda algum tipo de aplicativo para controle orçamentário. Eu recomendo, porém, eu uso papel. Dentro da minha carteira tem um papel e eu, como ex-militar, ando sempre de caneta. Tá? Então, eu não deixo de andar de caneta e sempre anoto coisas. Sempre anoto tudo. Tá? Então, essa é a minha maneira de ser. Porém, uso muito o bloco de notas do celular, quando eu estou desprovido disso, e uso muito o Minhas Economias e o Guia Bolso. O Guia Bolso eu não uso, mas conheço e recomendo. O Minhas Economias, inclusive, Cleiton, ele tem uma maneira de operar muito parecida com o que a gente chama nas ciências contábeis de método das partidas dobradas. Você não consegue usar o Minhas Economias se você não tiver noção de origem e aplicação de recurso. De onde vem o recurso, para onde ele vai.
Tá? Então, tanto que o Minhas Economias ele tem dois grupos, né? Um é de categorias e outro é o que ele chama de contas, que acaba sendo traduzido a partida dobrada. Né? Porque na contabilidade você não pode só falar gastei 30, você tem que falar gastei 30 aonde? Então, 30 saiu e foi para algum lugar. Essa ideia de origem e aplicação de recursos faz toda a diferença nas finanças pessoais. E o Minhas Economias, ele depende desse raciocínio para funcionar. Eu sempre indico ele porque é um aplicativo grátis, confiável, você transforma os relatórios em PDF, que é uma coisa que eu acho muito bacana, né? E, assim, ele não é muito elementar para você aprender, não. Mas depois que você começa a dar ali alguns passos, ele se transforma numa boa ferramenta. É o que eu recomendo. Ah, Maria Lima disse que tem uma página de finanças. Eu quero que ela coloque aí o endereço, que aqui nós somos parceiros, colegas, e a gente vai divulgar sua página aqui também. Pode colocar. O Márcio Freitas, ele também fala que é mais comum o orçamento empresarial, mas o orçamento pessoal é de suma importância. Mas uma pergunta, as pessoas misturam muito as contas físicas com jurídicas nos atendimentos do Doutor Finanças? Aquelas pessoas que... Não tenho muitas observações em relação a isso. Uma ou outra só. As pessoas vêm mais com problemas de questões pessoais, até porque a escola, a maioria das pessoas que eu atendi são pessoas que são servidores públicos, né? Que o Batalha até explicou. A Escola de Educação Financeira e agora Previdenciária, ela foi criada para servidores públicos e depois abriu a possibilidade para o público em geral. Mas a grande maioria das pessoas que eu atendo é de servidores que não podem ter empresas. Então, um ou outro vem, quando é esposa, quando é marido de alguém que é servidor, apresenta algum caso desse, mas não é muito comum no meu atendimento, não. Legal. O professor Wellington falou aqui que você é dos meus, renda variável, é top. Então Não, tá bom. depois que você aprende, você olha para a renda fixa e fala, meu Deus, eu não aguento, está dando 0,2% ao mês, é pouquíssimo. Quer dizer, depois que você entende esse sobe e desce da renda variável, como é que você aprende a lidar com os rendimentos, a questão do imposto de renda e tudo, você fica contaminado, você não consegue mais, eu não consigo mais colocar dinheiro em tesouro direto, não consigo. LCI, LCA, eu nunca fiz. Assim, não tem a menor chance de eu fazer isso, porque rende pouquíssimo, pouquíssimo. Legal. Mestre, professor, amigo também agora. Claro. O juiz apita aqui para mim, 47, já dei 2 minutos aqui. E aí, Sem mas problema. eu quero o jogo com o Luiz aqui. Quais são suas recomendações finais, pensando aqui em prática orçamentária? O que a gente pode falar para o pessoal? Olha, é o que perguntam para mim, só que numa outra área, mas que serve para quê? Qual o melhor investimento? Tá? Ou qual o melhor procedimento, trazendo para a sua pergunta? Estudar. Conhecimento. Você precisa de conhecimento. E aí, eu lembro de uma conversa que o Batalha teve com você na live dele, na sua live com ele. O que é bacana de você? Você entrevista pessoas que são educadores financeiros. Então, você está trazendo aqui, imagina, cada uma dessas pessoas que você entrevista tem um olhar muito diferente de vários aspectos da educação financeira. Então, você imagina a quantidade de coisas que você pode fazer, motivar numa live dessa. Então, a ideia é observar isso tudo e investir em conhecimento. Hoje em dia, a internet traz muita coisa grátis, muito PDF grátis, né? O site da Estratégia Nacional de Educação Financeira, da CVM, muito material grátis que você pode baixar. Então, vamos estudar a educação financeira para ter mais dúvidas e aí sim procurar os gurus para entender melhor, como é o caso aí dos investimentos, né? Eu acho que conhecimento é o melhor que a gente pode fazer. Gosto do seu jeito de falar de educação financeira. Eu chamo de educação financeira raiz, viu? É um elogio isso. Porque tem alguns gurus aí que a gente tem se preocupado muito em trazer pessoas aqui como você, sérias, porque não existe fórmula pronta para todo mundo, né? Não. Tem uma pergunta para você. Você tem um livro para indicar? E o Dorival Caldeira está quase pulando lá na cadeira dele. Ele quer saber se você tem livros publicados. Ainda não. Eu quero escrever um livro com base no meu atendimento do Doutor Finanças. Então, qualquer hora eu vou fazer. O nome do livro provavelmente vai ser Doutor Finanças, Minha Experiência, alguma coisa assim. E você avisa a gente. Com certeza. Vou falar aqui. Eu vou indicar 2 livros. Pode ser? Claro. Um em português e um em inglês.
Vamos lá. Legal. Primeiro livro, ó. Deixa eu ver aqui. Seu Futuro Financeiro. Tá bom. Aqui está o nome do autor, Louis Frankenberg, tá? Esse livro, Cleiton, é de 1979. Lembra que eu falei que foi lá atrás que eu conheci? Olha a grossura dele, é maravilhoso, tá? Excelente livro. E o segundo, Budgeting, que é orçamento em inglês. Um livro só sobre orçamento. Então, não necessariamente esse, mas eu sugiro comprar um livro específico de orçamento para você entrar no meandro do orçamento. Então, é importante ter técnica para isso. São as minhas duas recomendações. Tem alguma uma frase sua, uma frase sua que você queira deixar pra gente? Tem. É aquela propaganda que eu faço, né? Literacia financeira, que para os estudiosos significa conhecimento, habilidades e atitude. Não adianta só você saber educação financeira ou conhecimento. Você precisa saber fazer, habilidade. E precisa fazer sempre, atitude. Então, literacia financeira é a minha recomendação, a minha frase predileta. Literacia financeira. Gostou de estar aqui com a gente? Amei, achei muito interessante. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Então tem a colega que está aqui com a gente, que a gente falou várias vezes o nome. Como que é o nome dela, que a gente falou aqui algumas vezes? A Maria? Isso. Ela falou que tem uma página de finanças. Aí eu falo aquilo tipo Danilo Gentili. Queremos você aqui no programa. Então. E aceito suas indicações, professor Finanças. Tá, eu tenho algumas pessoas, vou te passar o contato da Maria e vou te passar alguns contatos de algumas pessoas que eu tenho certeza que estariam muito felizes de estar aqui sendo entrevistados por você. Joia. Quero te agradecer pela contribuição. Depois eu quero te pedir um favor. Eu vou tirar você, pra gente ver. Aqui é tipo comentários, né? Já tem aqui o primeiro programa com comentarista de live somos nós e é o Fernando Ribeiro. E aí. Mas eu gostei do formato, achei muito bacana, muito bacana. Mas só é legal se você nos ajudar, o pessoal tem que seguir até o final. Porque a gente pega algumas coisas que são interessantes e assim, é o que a gente chama de recapitular. Foi o jeito que a gente entendeu que vale a pena também mudar um pouco. Mas, Cleiton, é uma pessoa que de fora está só vendo que vai poder fazer um bom resumo do que foi falado. É perfeito isso. É o nosso Casagrande, é o nosso Caio Ribeiro. Isso aí. Mestre, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Escreve depois, quando tirar você, escreve para as suas redes sociais e os livros que você indicou, você pode digitar para a gente também, para o pessoal também esperar isso aí de você? E aí, vou pessoal, fazer isso agora. Pode deixar. Doutor Finanças, muito obrigado. Vou chamar aí o nosso amigo Fernando Ribeiro. Depois eu te dou um muito obrigado também. Agradeço, viu? Boa noite, muito grato. Boa noite. Programa espetacular, com o nosso amigo Luiz Antônio Ossendorf Leal, um grande amigo da educação financeira. Eu chamando o meu grande amigo Fernando Ribeiro para as considerações finais também. Fernandinho Ribeiro. Tô aparecendo aí, não? Você está aparecendo com seu cabelo grande. Pera aí, é que pra mim tá tudo escuro aqui, mas já que eu tô aparecendo aí, tá bom. Penteia o cabelo e começa a falar. Aí, deixa eu jogar a franja pro outro lado aqui. Fernando, boa noite, tudo bem? Beleza, cara, e aí, tudo bom? Luiz, muito obrigado. Luiz Ossendorf. Já pensou eu e ele numa festa de sertanejo? Schnepp e Ossendorf. Fala, Nossa Fernando. Senhora, dói no ouvido essa aí. Fala um pouco do Dr. Finanças, das suas observações. Ele está atento aos seus comentários. Não, então, né? Eu acho legal quando a gente fala de doutor, né? Porque a gente sempre linka a coisa de doutor com médico, né? Com essa questão de curar, de melhorar, de salvar. E hoje mesmo eu estava escutando uma reportagem de que veio esse merchan de que o médico é quem vai curar o doente, né? Antigamente a gente não tinha essa ideia. E aí veio essa coisa de que o médico é quem vai trazer a cura para o doente, quando na verdade não é isso. E o que o Dr. Luiz faz exatamente é o contrário, que é o certo, né? Então ele não vai curar ninguém, né? O propósito do educador não é curar, mas sim, fazendo o nosso merchan aí, nortear, né? Então a gente não tem a cura,
A gente traz as opções, baixa a câmera, assim, melhorou? Isso, É que eu não tô fica conseguindo assim. ver, cara, tá tudo escuro aqui pra mim. Abaixa mais um pouco, Fernando. Abaixa mais um pouquinho. Aí, melhorou? Faz sua careca ficar. Não, ao contrário. Isso, ao contrário, ao contrário. Não, não, dessa forma não. Isso, parou aí. Opa, tá ok. Então, para concluir, é o seguinte, tem muito sentido que a gente não... Nós somos esperança, mas não somos a cura definitiva, né? Nós abrimos opções, leques, e o que o doutor faz é exatamente isso. Inclusive, ele trouxe nas 4 fases dele, que eu até tomei nota aqui, e que pelo nosso quadro hoje, estatisticamente, o endividado, que temos muitos aí, por sinal, e a primeira coisa que a gente tem que tratar, né? A primeira coisa que a gente tem que tratar que é o endividamento. Mas veja só, a gente não é a cura direta, né, Cleito? Como ele colocou no planejar, executar e controlar. Né? Então não adianta a gente querer fazer as coisas, trazer uma cura se não depende da pessoa. E na parte final que ele falou sobre literância, né? Literacia, isso, né? Isso. É o conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, assim, uma catraca precisa da outra. Então não adianta eu ter só o conhecimento e habilidade se não tiver atitude, ou também não adianta a gente ter atitude se não tem habilidade e o conhecimento de fazer a coisa certa. Às vezes o cara tem a habilidade de querer investir, de querer fazer a coisa, mas faz errada. Por quê? Porque tá mal informado, tá mal direcionado, então eu tenho habilidade, eu estou investindo, cara, mas você tem esse estudo para isso? Você buscou essas informações? Não, mas eu tenho habilidade, então é errado. Boa noite, Fabi. E às vezes o cara tem lá todo o conhecimento, mas não faz nada com aquilo que ele tem guardado, né? Então, eu achei legal quando ele trouxe esses 3 pontos, conhecimento, habilidade e atitude, que possivelmente se hoje você não está indo bem com as suas finanças, é bom você olhar um desses 3 pontos. Como estão meus conhecimentos, como estão minhas habilidades com isso, e que atitudes eu realmente tenho tomado com relação a isso. Legal. Aí ele indicou o livro, só recapitulando o livro que ele indicou, Seu Futuro Financeiro, de Louis Frankenberg. E ele também, Budgeting, acho que é isso, 101, que é a tradução de orçamento, conforme ele falou. Ele escreveu aqui, pessoal, Michele Kagan. E aí achei bacana esses livros indicados por ele. E aí, Fernando, chegamos a mais uma semana. Gostou do programa de hoje, então? Cara, sempre, né? A gente nunca vai ser dono de toda a verdade. Carimbo norteado para ele? Com certeza. Estamos norteados aí com mais um aqui para esse ano. Eu agradeço aí a participação, a disponibilidade e o tempo do Dr. Luiz. Dorival Caldeira te desejando boa noite, a Fabi também. E aí, Fernando, quem que a gente vai ter no próximo programa com você no Compreender de quarta? No Compreender a gente vai falar com o Wellington, né? Vamos falar novamente sobre o futuro do empreendedorismo. Então, por que a gente está falando tanto de empreendedorismo, o futuro do empreendedorismo. E na terça, como é que a gente vai estar na terça, Cleiton? Na terça, se a planilha de Excel abrir, vamos lá, abriu. A gente continua com a Invasão Carioca, com uma amiga nossa, eu não sei se o primo Márcio está por aí, mas o primo Márcio conhece a Andréia Brasil Dória, nossa amiga, né, Fernando? Que vai estar com a gente na terça-feira. Fernando, só que no dia 15/9, ela vai estar com a gente não às 21, às 19. Terça-feira, às 19 horas, Andréia Dória. E no dia 18, a gente sai do Rio de Janeiro e a gente vai para Salvador, Bahia, para falar com a doutora Finanças, Meire Cardeal, lá de Salvador, Bahia. Olha aí, cara, então, tem muitos doutores aqui, né? Nossa, só nós que é dois gripador, sei lá. Aqui, simples mortais, assim, meios de campo do conhecimento, vamos colocar assim, né? Eu tô mais pra gandula, cara, vou na gandula mesmo. Então, a gente tem a Andréa Dória na terça e a Meire Cardeal. Meire Cardeal na sexta-feira às 21, mas na terça-feira às 19. E, Fernando, nós tivemos também, queremos agradecer a todos que estão aqui, a Fabi, todos que estiveram. Alcançamos aí os 2.000 seguidores. Fizemos uma mentoria com uma pessoa, né? Hoje, não é isso? A Cristiane, do qual a gente agradece bastante. E assim, eu estou muito feliz com todos que estão aqui, todos KPS Ribeiro,
Acho que é a Kelly, minha prima, eu tenho quase certeza que sim. E aí, todos que estiveram aqui. Nós temos Obrigado, 10 Fabinho, segundos. obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.